Ok, muito bem. Temos agora a resolução da nossa prova, nosso gabarito. Bom, depende do problema. Aqui nessa primeira pergunta, né? Aqui pode ser x igual a outra coisa, né? 3 x diferente de 3. Então eu escolhi um quando x é diferente de 9 e diferente e igual a 9, né? Ok? Ok. Então, aqui diz determina o valor de k para que a função f seja contínua. Para que uma função seja contínua, eu preciso disso aqui, né? De forma geral, né? Limite de f de x, quando x tende a A, deve ser igual a f de A. Então é isso. Eu calculei isso por separado e isso por separado. Quanto vale f de A? Nesse caso, f de 9. F de 9, a f de 9 é k, correto? E limite de f de x quando x tende a A? Bom, eu fiz a conta aqui, ok? Só que eu utilizei aqui f de x, perdão, isso. Tudo isso aqui é f de x, tá? Quando x não é 9, ok? Tá aí. É isso que eu fiz, tá? Uhum. E vi que tinha uma indeterminação, usei L'Hopital, correto? Derivei cosseno menos seno, e agora só substituir, dá zero. Ótimo. Então, isso me dá zero. Então, quer dizer, né? Isso vale zero, e F9 vale K. Então, K vale zero. Correto? Aqui está. Perfeito? Então, era isso. Não tinha nada mais que fazer. Tá tudo feito aí. Esse arquivo vai ser disponibilizado para você também, tá? Ok. Vamos lá, continuando. Agora, prove que f' em 9, calcule, né, a derivada em 9. Só que eu não posso derivar direto aqui, tá? Eu não posso derivar. Porque se a derivada seria derivada quando x é diferente de 9. Mas eu quero exatamente derivada em 9, tá? Ok? Então, como que eu faço isso, né? Como que eu faço isso? Usa a definição. Aqui está f de x, né? Opa. Aqui está o f de x, então usa a definição de f de x quando x não é 9. E aqui está, toda isso aqui é derivada de, perdão, a função em x, f de x quando x não é 9, tá? E aqui f de 9, que vale zero, do que a gente achou da outra vez, tá? Pronto, então isso aqui some, e isso aqui fica cosseno de x menos 9 menos 1, e por x menos 9, e dividido por x menos 9, então tenho isso. E aqui tem uma indeterminação, posso usar o L'Hopital, deriva cosseno menos seno, ok? Aqui some a derivada desse aqui, o 2 que vem para baixo, aqui está. Ainda temos mais uma indeterminação, né? Então, quando x vale 9, aqui dá vale 0, aqui 0. 0 sobre 0. Deriva mais uma vez, e aqui fica somente 2, então a derivada vale menos 1,5. Perfeito, é isso. Ok? Agora, esse mostra que essa quantidade, né? Essa função aqui é menor que esse aqui. Bom, para isso eu calculo o limite quando x vai para o infinito, né? Quero quando x é grande. Tá? Por isso, quando x vai para o infinito, é fácil ver que isso aqui vai dar zero, né? Por quê? Porque isso vai para 1, isso aqui vai para o infinito. Então, isso, afinal de contas, vai para zero. Bom, então, por definição, para qualquer epsilon maior que zero, existe um A tal que se x é maior que A. Quer dizer, a partir desse momento, esse quociente aqui é igual a zero. Quer dizer, está próximo do zero. Está menor que epsilon, né? Em tamanho. Em particular, quando epsilon vale 1. Se você faz isso, troca tudo que está aqui em cima por 1. Eu só troquei. A maior que zero, existe x maior que A. E isso aqui menor que 1. Fazendo as contas, você chega aqui 9 elevado a 9 sobre x menor que x ao cubo. Isso vale a partir de que x seja maior que A. Está feito, não tem nada mais que fazer. Aqui diz considere essa função, ok? E está pedindo aqui o que a gente vai fazer com isso, né? A inteira desse aqui, se você observa, é muito fácil, tá? Né? 3 sobre, se fosse x ao quadrado mais 4.
Isso me lembra alguma função assim, 3 sobre x ao quadrado mais 1, se parece demais. Ou 1 sobre x ao quadrado mais 1, que a integral disso aqui é arcotangente, né? Então, fazendo umas pequenas mudanças, com certeza chegamos aí. Ok? Isso aqui também estava feito, né, no texto. Bom, sem calcular o valor exato, prove que ela é convergente, né? Está dizendo que prove que ela é convergente. Não precisa calcular o valor exato, né? Claro, se você calcula o valor exato, ela converge, claro, né? Então, só para lembrar, essa função aqui, se você faz o gráfico dela, ela é mais ou menos em 3, assume o valor máximo aqui. Quando x vale 3 sobre vale 0, aqui tem 3 sobre 4. Então, ele assume tem essa cara aqui, tá? Ok? Uhum. Bom, o que eu fiz? Usando o teste de comparação, temos o seguinte. Eu vou comparar com essa função. Só que tem um pequeno defeito comparar com essa função, tá? Essa função é 1 sobre x sobre ao quadrado. Aqui tem o 1. Essa função, ela é mais ou menos assim. Ok? Ok, essa é a função aqui, 1 sobre x ao quadrado. Essa função, na integral, a integral de... Opa, o que aconteceu aqui? Então, a integral disso aí, a integral dessa função, de 1 sobre x ao quadrado, de 1 até infinito, ela existe. Também existe a integral de menos infinito até menos 1, existe. Ok? Mas a integral de 0 a 1 não existe, tá? Mas o que eu vou fazer? O que a gente vai fazer? A integral de 1, de 0 a 1, bom, a nossa função está assim, né? Eu vou fazer assim, né? Como eu tenho aqui integral de menos infinito a 0, então a nossa função é mais ou menos assim. E eu estou comparando com a função 1 sobre x ao quadrado. Na verdade, com a função, eu vou comparar, no fim de contas, com essa função aqui. 1 sobre x ao quadrado, desde menos infinito até o zero. Então, o que eu vou fazer? Aqui tem o menos 1. Se eu comparo com a função 1 sobre x ao quadrado, essa integral existe. Mas a nossa função aqui, de menos 1 a 0, como ela é contínua, existe essa integral, tá? A integral de menos 1 a 0 existe. Essa função, tá? Estou falando da função original, 3 sobre x menos 3 ao quadrado mais 4 dx. Se você calcula de menos 1 a 0, essa integral existe, não tem problema. Ok? E de menos infinito a menos 1 vai existir por causa do que eu vou fazer aqui. Eu vou comparar, tá? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou fazer essa conta, tá? Primeiro eu vou fazer a conta e vou repetir de novo tudo que eu falei. Ok? Opa, aqui quer aparecer esse relógio aqui. Ok? Então, fiz essa comparação, deu um número 3 maior que 0. Ok. Bom, aqui eu explico por que essa integral aqui, essa integral existe. Porque ela é simétrica em relação ao eixo y, tá? E então, né, essa função aqui é assim. De menos 1, aqui está menos 1 e aqui está 1. Essa integral, né, de 1 sobre x ao quadrado, de 1 até infinito, a gente sabe, existe, tá? Ela é simétrica com isso aqui. Portanto, a integral de menos infinito até menos 1 existe. Existe. Ambas existem, tá? Oh, perdão. São iguais, né? Existe, tá? Ok? São iguais, tá? Essas duas são iguais. Então, existe. Então, a primeira coisa que eu fiz, justificar isso, tá? Ok, então, já sei, existe, né? Então, o que estou dizendo? A integral de menos infinito até menos 1 existe, converge. Portanto, como eu comparei esse aqui com esse aqui,
ok? E então essas duas integrais existem. Essa integral existe, tá? Essa integral existe. Mas se você vê, essa integral de menos infinito a menos 1, ela é assim. Aqui está, já falei, 3. Aqui está o 0. Aqui está o menos 1. Ok? Então, essa integral, por causa disso aqui, existe, tá? Agora, eu quero a integral de menos infinito até o zero. Mas a integral de menos 1 até o zero também existe. Por que existe a integral? Porque a nossa função aqui, nesse intervalo, é contínua, tá? Qual função, professor? A função 3 sobre x menos 3 ao quadrado mais 4, tá? 3 sobre x menos 3 ao quadrado mais 4 é contínuo. Então, por isso que eu não tenho esse problema, né? De menos 1 a 0, ela existe. Então, a integral de menos infinito, né? Vir desde aqui até 0, posso dividir em dois pedaços, de menos infinito até menos 1 e de menos 1 a 0. E como esse aqui existe e como esse aqui existe, então, a nossa integral existe. Bom, e aqui calcular o valor exato, aqui é a parte, entre aspas, mais fácil. Por quê? Como eu falei, isso aqui se parece um arco tangente, né? Essa integral calculei, usei, deu 3 sobre 2, arco tangente de x menos 3 sobre 2. Correto? Bom, é só usar agora, essa expressão agora. Aqui integral de 3 a infinito, usando a definição, usei arco tangente, deu 3π sobre 4. Nada demais, tá? Bom, se você pensa nessa curva aqui, dada dessa maneira, isso me dá um círculo, tá? Passa o 3 para trás e o 8 para lá. Tem x menos 3 e y menos 8. Eleva ao quadrado ambos lados. Soma. Te deu um círculo de raio 1 e centrado em 3/8. Em 3,8, né? No ponto 3,8, cujas coordenadas são 3,8. Perfeito. Que mais? Enquanto valores t, onde a curva é côncava para cima. Bom, antes, como disse aqui, notemos que a curva se fecha, não se fecha em 0 a 2π, tá? Dá um círculo sim, ok? Nossa curva é um círculo e está no ponto 3, 8. Aí está centrado. Ele começa daqui e ele faz isso. Só que pelo que é, né, pela forma que ele tem, x igual 3, cosseno de 3t, então ele faz isso muito rápido, tá? Em uma vez triplo, tá? Então, se antes dava demora 2π, ele demora 2π sobre 3, tá? Esse vai ser o tempo, né? Isso que escrevi aqui, tá? Uhum. Ok. E dá para ver, sem fazer as contas, olha. Então, ele anda muito rápido, de 0 a 2π sobre 3. Da metade para cá é côncavo para cima. Então, quer dizer, se você calcula a metade disso aqui, então você vai ganhar o quê, né? Você vai ver que já é fácil, né? De 0 até π sobre 3, que é a metade, ele côncavo para baixo. E de π sobre 3 até 2π sobre 3, ele côncavo para cima. Vamos ver se isso está certo, tá? Deixa eu ver. É isso. Aqui falta um 3. Bom, para isso eu calculo a derivada primeiro. Opa. Calculo primeiro a derivada. Ok, calculo a derivada. E uso a minha formulinha. Derivada de y em relação a x, usando a regra KDI. Aqui tenho 3 cosseno de 3θ menos 3 seno de t. E aqui dá menos cotangente de 3t. É só usar a derivada, né? Essa formulinha especial, né? E de onde saiu derivada de y em relação a t? Aqui, né? Daqui. Perfeito? Só derivar aqui. Derivada segunda é a derivada da derivada, né? Ou usar essa formulinha. E usando essa formulinha, derivada de y em relação a x está aqui, substituir, derivada de x em relação a t, já calculei, está aqui embaixo. Pronto, o resultado deu isso. Certo? O resultado disso. E daí? Daí que... Então, quando isso vai ser positivo? Quando isso aqui for negativo. Quando ele for negativo. Quer dizer, quando 3t, a função seno, se você lembra, é assim.
ele é positivo de 0 a π. E de π a 2π, negativo. Quando ele é negativo, então, nesse pedaço aqui, de π a 2π. Então, de π a 2π. Bom, aqui dividiu tudo entre 3. Aqui faltou escrever 3 aqui, tá? Aqui também. Então, a função vai ser côncava, a curva vai ser côncava para cima entre π sobre 3 e 2π sobre 3. Ok? Perfeito. Agora pedi calcular o comprimento dessa curva, né? Tá, eu vou corrigir esse erro aqui. Tem um errinho, né? Como já descobrimos. Eu esqueci de colocar. Vamos corrigir agora. Bom, para calcular o comprimento é só usar a formulinha, que é essa aqui, e já sabemos a derivada de y em relação a t, derivada de x em relação a t. Dá para perceber que como o círculo mede de raio 1, então, como o círculo tem raio 1, então, o comprimento vai ser 2π vezes o raio. Como é raio 1, então deve ser 2π. Faça as contas, você vai chegar exatamente nessa conclusão, tá? Deu 2π também. Nesse caso, era de se esperar. Agora tem isso, né? Considere essas duas curvas polares e calcule a interseção de todas essas curvas. Bom, primeiro igualamos as duas equações. Igualei. Tenho tangente de θ igual a menos 1. Notem que esses círculos aqui são círculos, né? Porque a gente já viu isso aqui. Esse círculo aqui é um círculo desse jeito. Tá? E ele demora entre 0 e π para dar uma volta. Aqui tem 0 e em π. A outra, por causa do menos, ele começa aqui. Se não tivesse um menos, ele seria uma coisa que começava aqui, era um círculo assim. Por causa desse menos que ele tem, ele começa aqui e ele faz isso. Tá bom? Bom, então tenho que procurar os ângulos θ entre 0 e π, tá? Só isso. Bom, tangente de θ igual a menos 1, então θ vale 3π sobre 4, mais k vezes π. Mas se você colocar 3π quartos mais π, você já vai passar do seu intervalo, tá? Do intervalo 0 a π. Então, a única solução nesse intervalo, né, entre 0 e π, como está aqui, vai ser 3π sobre 4. E quando θ vale 3π sobre 4, você ganha que R vale 3 raiz de 2. Para o nosso caso, né? Quando aqui tem 6, aqui tem 6, né? Bom. Bom, além disso, nós observamos uma coisa, que as nossas equações, se R vale 0 aqui, R vale 0 aqui, tem solução, tá? Veja, por exemplo, quando θ vale π sobre 2 e quando θ vale 0. 0 sobre 0 é uma solução. Perdão, 0,0 é uma solução, tá? Ok? Então, tem pelo menos duas soluções, tá? Seriam essas aqui. E dá para observar também, não tem mais soluções. Por que não tem mais soluções? São dois círculos, tá? E dois círculos, no máximo, vão se intersectar em 2 pontos, tá? Então, nem pense achar mais pontos, né? A menos que sejam os mesmos círculos. E não são, eles não são os mesmos círculos, né? Claro. Aí está. Agora, como calcula isso aqui? Agora, o importante aqui, né? Não é tanto a conta, senão como é feito essa conta. Então, você vai calcular esse aqui. O ponto de interseção é esse aqui. 3 raiz de 2, 3π sobre 4. Aqui, mais ou menos. O outro círculo é um círculo que se abre assim. Ok, mais para baixo, né? Aqui. Então, o que eu vou calcular? Essa metade mais essa metade. Tá bom? Então, deixa eu fazer assim. Então, se eu tivesse um círculo, seria assim. Aqui estaria. Aqui temos o ângulo 3π sobre 4, tá? Esse aqui é do seno, tá? Aquele seno de θ, né? Ah, não me lembro quanto aqui é. Mas aquele aqui tem... Aqui, ó. 6 seno de θ. O outro é menos 6 cosseno de θ. Lembre, essa função aqui, o primeiro, ele vai daqui para cá, certo? Então, eu tenho que calcular, olha só,
Deixa eu apagar tudo. Vou fazer de novo. Então, o círculo, esse primeiro círculo aqui, que corresponde a essa equação, né? 6 seno de θ. Ele vem assim, até chegar a 3π sobre 4. Aqui, eu vou calcular essa área. De 3π sobre 4 até π. Ok? Essa área. O outro, pense que estamos aqui também. Então, ele vem, não vem daqui, ele vem daqui. Chegou aqui, esse pontinho é esse aqui, tá? E ele continua. Ok? Aqui. Então, melhor. Assim. E até aqui. Ok? E depois ele anda. Então, ele anda de 0, o ângulo 0, até π sobre 2. Ele não faz nada. E de π sobre 2 até 3π sobre 4, tá? Então, essa seria a nossa forma integral. Primeiro, seria a soma desses dois, tá? E nesse caso do seno, seria do 3π sobre 4 até π sobre 2. O outro seria de π sobre 2, perdão, aqui seria do 3π sobre 4 até o π. O outro seria de π sobre 2 até 3π sobre 4, tá? Então, aqui tem a formulinha aqui. Do cosseno, esse gráfico aqui, é de π sobre 2 até 3π sobre 4. Por isso que coloquei, né? π sobre 2 até 3π sobre 4. Porque ele anda daqui para cá. No gráfico seria daqui para cá. Seria daqui, essa parte, tá? Daqui até aqui. E aqui está a nossa função, quadrado, sobre 2. E a outra seria desde 3π sobre 4 até... isso, de 3π sobre 4 até π. E pronto. O resto é conta. O resto é conta, tá? Nesse caso, para mim, deu 9 sobre, vezes π sobre 2 menos 1. Ou, se nessa fórmula aqui, se tivesse 6 aqui, né? Deu isso. Mas se tiver outro número, 3 e 3 aqui, quer dizer, aqui nas nossas curvas aqui, se tivesse aqui, aqui, né? Se fosse aqui 5 e 5, então, aqui minha formulinha aqui seria 5 ao quadrado sobre 4, π sobre 2 menos 1. Bom, mas a conta é parecida, tá? Então, se fosse 5, se trocamos 6 por 5, a sua resposta deveria ser assim, né? 25 sobre 4 vezes π sobre 2 menos 1. Ok, etc. Tá bom? Então, acho que é isso, né? Essa foi a prova completa, tá? Então, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Eu vou corrigir os errinhos que eu digitei. Então, até uma próxima.